3 milhões num ônibus elétrico. Vale a pena? A Prefeitura de Curitiba anunciou recentemente que vai investir 200 milhões de reais na compra de uma frota de 70 ônibus elétricos. Mais ou menos 3 milhões por ônibus. O intuito alegado é a modernização da frota e a adequação às tendências atuais, sustentabilidade, menor emissão. Pois é, toda essa baboseira de justificativa, na verdade, não me parece muito razoável para dizer que vale a pena enfiar essa grana toda na compra de uma frota de ônibus. Por alguns motivos. O primeiro deles, eu diria, é que o ônibus não precisava ser da prefeitura, né? Não precisa a prefeitura comprar a frota de ônibus. Se há empresas que prestam esse trabalho para a prefeitura, são contratadas para tal, elas podem muito bem comprar a frota, atualizar a sua frota. Então, um primeiro ponto que a gente já pode questionar. Um segundo ponto é esse tema da sustentabilidade, da prefeitura ser mais sustentável, emitir menos CO2. Tudo isso, claro, seria verdade ou parcialmente verdade do ponto de vista do uso da frota. Mas se a gente considerar a cadeia toda de produção, exploração de minérios, produção e uso da frota e posterior descarte, a chamada análise de ciclo de vida dos ônibus, já não me parece fazer tanto sentido assim. Isso se remete à comparação que se faz com carros elétricos, tidos hoje como a tendência de que carros emitem menos, etc., o que é uma verdade no uso, mas a análise completa do ciclo de vida já não é bem assim. Vale dizer, carros elétricos não são tão sustentáveis quanto se dizem ser. E então o mesmo vale para os ônibus. Um terceiro ponto é que problema se quer resolver, afinal de contas, com essa compra de ônibus elétricos. O problema do transporte coletivo em Curitiba é muito mais complexo que isso, né? A gente percebe nos horários de pico que o trânsito de Curitiba está cada vez pior, cada vez mais dramático. Os deslocamentos são cada vez mais lentos, cada vez mais carros nas ruas. Então, qual é o problema que se quer resolver mesmo? Se o problema é melhorar o transporte coletivo de Curitiba, a compra desses ônibus não resolve nada. O prefeito já se declarou contrário ao metrô, à instalação de um metrô, ao projeto e construção de um metrô em Curitiba. Isso vai na contramão do que outras grandes cidades já fizeram e têm tido bons resultados. Portanto, pensar em resolver uma situação deveras complicada que é o trânsito de Curitiba, que, repito, tem piorado substancialmente, deve passar por soluções como o metrô. A superfície de Curitiba, as canaletas dos ônibus, as ruas estão cada vez mais afogados. Qual é a solução? É emitir menos poluentes? Será que a poluição de Curitiba é efetivamente um problema sério, é algo que atinge os habitantes, algo que aflige a população? Não me parece. Então, prefeito, essa atitude meramente eleitoreira não me parece muito razoável. A gente já vê o vice Eduardo Pimentel em plena campanha, né? Comendo coxinha no Terminal do Carmo, comendo pastel na feira. Daqui a pouco ele está aí beijando criancinha. Então, acho que a gente podia ser um pouco mais responsável nessa hora. Sei que é pedir demais para os políticos tradicionais, mas é um fato.